Seja bem-vindo mais essa semana ao Espaço Capacidade. E especialmente nós temos um convidado muito especial, muito bacana. Inclusive não é brasileiro. Acho muito interessante a gente ter a oportunidade de conversar com alguém que tenha um modelo de gestão, um modelo de inovação de um outro lugar e que está implantando esse modelo aqui na região, em Itaipava. Então já nós vamos conversar com ele. Tá ok, Henri? Deixa eu fazer meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer sempre a Diário TV junto à CIAT, porque são a parceria dessas duas instituições que nos oferecem esse espaço, ok? Meu agradecimento também às meninas, à equipe da AD lá do Shopping Teresópolis, que me vestem, e eu agradeço muito porque é uma mão na roda ter vocês que pensem por mim na hora que eu tenho que me vestir, tá certo? Se você quiser assistir algum convidado em especial aqui, tiver realmente algum papo que você queira que a gente leve aqui ou que eu traga para a gente conversar, é só você passar uma mensagenzinha para o meu WhatsApp, que é o 99489319, e o daqui, da Diário, que é o 994365717, ok? Vamos lá. Henri, tudo bem contigo? Tudo bem. E Kleber, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber você aqui. Você então está em Itaipava, né? E você tem uma casa muito particular lá. Fala um pouco disso aí pra gente. Tenho. O ponto é novo, é um ponto um pouco inusitado. É um galpão com teto de piaçava. Tem paineiras monumentais que atravessam o teto. Os móveis são de madeira de lei, madeira de demolição, o que corresponde também à nossa gestão política de sustentabilidade. Né? Perfeito. Me diz uma coisa, quanto tempo você está aqui no Brasil? Bom, eu frequento o Brasil desde 96, então... Você já é um velho conhecido aqui, né? Sim. Mas eu vim morar em Itaipava, na Serra, em abril do ano passado. E como você está trabalhando, como você vê esse nicho da gastronomia aqui no Brasil, Itaipava, qual é a tua percepção de estrangeiro a respeito disso? Eu vejo que no Brasil existe uma oferta imensa de produtos de qualidade, tanto fruta, carne, bebidas, tudo, o que é maravilhoso e que deveria ser explorado ao máximo, né, pelo próprio brasileiro e valorizado. Né? E eu vou fazer isso, apesar de trazer uma culinária nova belga, que lá fora está bombando, mas aqui ainda é nova. Isso é uma coisa muito que me fascina, essa oferta de produtos bons. Às vezes a logística, né, o transporte e o clima do Brasil complica um pouco a situação, né? Mas, não, muitas possibilidades. Uma coisa, você como estrangeiro, eu trabalho com gastronomia já há muitos anos, e um dos grandes problemas é a mão de obra. Nós temos um problema seríssimo de não ter a mão de obra qualificada. E quando eu digo isso, não é só o chefe ou o administrador, é a galera do front, né? Como foi a equação, né, de adequar esse modelo de gestão, esse modelo de negócio, a essa mão de obra escassa aqui no Brasil? Como é que rolou isso? É verdade. E muitas pessoas me avisaram. Imagino quantas. Que seria o maior desafio seria mão de obra. Só que eu percebi que a abordagem de mão de obra, a própria palavra, já é um pouco démodé, né? E é negativa. Como se aí não houvesse assim, tipo, você tem os sócios que têm o capital, que trazem o capital e que sempre tiveram capital, e você tem as pessoas que precisam executar a mão de obra. E eles não prestam, porque querem sempre fazer o mínimo possível, ou não pode confiar. Então, tem esse conflito, né? E as leis que só complicam e não facilitam. Então, esse é um pouco o cenário. E nesse cenário a gente vai ter que trabalhar, né? Mas eu acho que primeiro precisa depositar confiança em alguém, sem
confiança, ninguém vai se desenvolver bem. E, além disso, essa diferença pode ser menor. Né? Perfeito. Tanto que esse modelo reflete um pouco a sociedade como ela é lógico. Né? Mas então, como eu tentei, porque essa é a sua pergunta, como eu tentei lidar melhor com essa situação? Bom, primeiro, crescendo aos poucos, porque nem tenho cacife para contratar N pessoas. Mas nós temos agora um sócio brasileiro que entrou na sociedade pela qualidade dele e pela empolgação e a ambição dele. E não através do capital. Né? E trabalhamos com poucas pessoas e vamos crescendo aos poucos. Essas pessoas hoje, elas estão comprando a ideia, estão representando bem o bistrô? Sim, muito. Em quantos vocês são? Não, agora somos o chefe, que é belga, eu e o sócio brasileiro, que é um bartender campeão, mas que entende muito de gastronomia também. E em breve vai ter mais um brasileiro também, que é especialista em comunicação, em marketing. Ótimo. E aí tem uma equipe forte de 4 pessoas com 4 especialidades e, claro, em seguida vai ter funcionários também. Certo. Mas esse modelo que é muito enxuto e essa ideia dos especialistas e cada um fazendo, né, a sua parte dentro de uma empresa, não é um modelo brasileiro. Não é assim que se começa. Né? O modelo europeu, ele é bem diferente. E ele é bem mais enxuto e sempre foi assim. Eu, pelo menos, nunca conheci um restaurante em nenhuma parte da Europa com 90 funcionários. Não existe isso. Não tem. A não ser os grandes hotéis que precisam de estruturas, é diferente. Mas um comum mortal que vai abrir um restaurante, seja na Bélgica, seja na França, seja na Itália, eu nunca vi ninguém com 80, 90 funcionários. E é esse modelo mesmo que é o dono que está fazendo, são os sócios que estão trabalhando, que estão realmente gerenciando a proposta. Né? Possivelmente você, em Itaipava, é um dos poucos que deve ter um quadro tão enxuto, porque quem trabalha, né, com esse segmento, obviamente, você sempre encontra muita gente. A capacidade de atendimento de vocês qual é? Temos uma lotação de 22 pessoas sentadas. Então é assim mesmo, uma coisa personalizada praticamente esse atendimento, né? Sim. E quando tem evento, pode abrigar mais pessoas, né? Mas sentados 22. E então a culinária ela é inovadora, né? Novos produtos, né? A Bélgica é conhecida pela cerveja belga, pelo chocolate de altíssima qualidade, e a gente usa esses produtos, mas temos o autêntico waffle belga, numa versão doce e salgado, que é diferente do waffle do café da manhã americano. E outros pratos tipicamente belgas, né? Que você vai encontrar em qualquer bistrô da Bélgica no cardápio. E, então, esse é um fator inovador também. E a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente e engajamento social também. Muito bacana isso. Agora, me diz uma coisa, a gente estava nos bastidores, estava falando que a tua formação não é bem pela gastronomia. Ela perpassa pela educação, ela perpassa por um outro caminho. Explica um pouco como foi essa virada, por onde você começou e onde você está agora. O meu estudo é de direito e de línguas romanas, né? Português, italiano, espanhol, francês. E através de Portugal cheguei no Brasil, onde tive uma produtora de eventos sociais e culturais também, exposições de arte. E, então agora eu vim com o chefe belga, e ele é o chefe belga, e eu crio, eu monto o espaço, eu faço a coisa acontecer. Bacana isso, né? É o cara que faz a coisa acontecer, né? Simples, resumindo, é ele que faz acontecer. Uma pergunta, uma curiosidade, porque obviamente as pessoas em casa vão me questionar isso. Por que você escolheu Itaipava, não Teresópolis?
Sim. Por que você escolheu abrir lá, não aqui? Acho que poderia ter sido aqui também, mas a escolha foi pela Serra. Eu amo a Mata Atlântica, o que sobrou dela, né? Pelo menos. Vamos cuidar bem do que ficou, né? Certo. E eu amo a Serra. Eu tenho uma casa agora no alto, a 1.100 metros, e cuido do jardim, eu amo. Então foi esse... Na verdade, isto é quase um erro de empreendedor, né? Porque primeiro escolhi o lugar para morar e depois o lugar do restaurante, do empreendimento. Não vou dizer que seja um erro. Não é um erro. Você querer... Não, erro entre aspas. Entre aspas, porque na verdade você está trabalhando em um lugar muito especial, muito bacana, que é Itaipava. E eu acho que também hoje a gente pode se permitir, sim, grandes negócios aonde a gente escolher. E não precisa ser São Paulo. Não precisa ser São Paulo, Rio, não. Eu acho que a gente tem esse direito e dever, inclusive, né? Só que a gente tem que fazer o trabalho de casa direitinho, né? A gente tem que ter um bom planejamento, a gente tem que entender do que a gente quer, a gente tem que ter foco, tem que ter uma visão, a gente sabe que tem riscos, mas isso em qualquer lugar. Tanto faz ser aqui em Teresópolis, Itaipava, porém é importante, e achei muito bom poder falar de Itaipava, porque é é um bairro de Petrópolis. Ela não é uma cidade, né? As pessoas até confundem como uma cidade. E é interessante o quanto houve investimento para que ela desenvolvesse e crescesse com essa vocação da gastronomia, né? Então nós temos grandes restaurantes, nós temos gente muito boa lá em Itaipava. E temos muita gente boa também aqui em Teresópolis. Não comparando, porque a gente não pode comparar, eu acho que a gente não pode comparar quarteirões, quem dirá cidades, né? Porém, houve um investimento, houve uma atenção, né, na forma em que os gestores lá tiveram para com Itaipava, que lamentavelmente nós não. Hoje nós estamos crescendo, nós estamos ampliando, temos a vocação mesmo da gastronomia, isso é identificado por pesquisa. Sim. A Getúlio Vargas nos trouxe essa pesquisa, que a nossa vocação é gastronomia e experiência rural. Eu acredito plenamente. Então, e uma pessoa que vem de fora, a vantagem nesse sentido é que eu sou neutro. Então, eu não tenho bairrismos, não sofro de bairrismos. Para mim, Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, é tudo irmão e eu venho aqui, eu quero juntar todo mundo. Isso aí, bacana. Que bom isso, né? Querer juntar todo mundo. Porque nós temos, você sabe que aqui a região, nós temos Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, e existe, entre aspas, uma rixa entre as cidades de quem pode ser melhor ou não, Sim. ou quem fracassou mais que o outro. Para mim tudo é uma bobagem, porque todo mundo ganha, todo mundo perde. Mas um pouquinho de concorrência saudável não faz mal. Mal a ninguém, Não. mais mal a ninguém. E eu acho que Itaipava... Concorrência de boas ideias, de bons projetos. Sem dúvida. E assim, para mim, Itaipava é inspiracional. Porque cada vez que eu vou a Itaipava, que frequento, que vou a lugares, eu digo, poxa, a vida está tão pertinho dali, né? Por que a gente tem que se inspirar em lugares tão distantes, quando nós temos tanto aqui, né? Tão próximo da gente? Qual a maior dificuldade você encontrou, sua, pessoal, na adaptação no Brasil? Ou pelo menos vamos falar da região serrana brasileira. Nessa região especificamente? Bom, porque são duas questões totalmente diferentes. Pessoalmente, como holandês, nesse caso, como europeu, claro, você vem sempre como europeu mais impaciente e com menos flexibilidade que o brasileiro. Porque você vem de estruturas que funcionem e que te dão uma moldura, né, um quadro dentro do qual você vai funcionar e tudo vai fluir. E aqui você vai fazendo e ajustando e você tem que ter flexibilidade para você mesmo e para as pessoas que trabalham com você o tempo inteiro. Então é diferente. Então, nesse sentido, eu tive a obrigação de crescer. E esse é um processo ainda que é contínuo. Ainda vai levar um tempinho, Sim. E às vezes brasileiros também ficam um pouco
cansados com europeus quando são impacientes, né? Que pode até ser interpretado como arrogante, mas isso é por causa da trajetória diferente. Sim. Não é que está no DNA, uma coisa assim. Não é. Eu acho muito que é questão da cultura, né? Sim. Eu vivi muitos anos fora e eu apanho até hoje porque eu tive uma formação em que o horário é cumprido, né? Então, 14 horas são 14 horas. Não, e além do famoso do horário, do atraso, digamos assim, que temos aqui mais imprevistos e contratempos. Né? Um sistema que cai, ou que falha e N coisas, né? Mas também tantas soluções para todas essas questões, né? Esses momentos. Então, é isso. Quanto ao lugar, né? A região serrana, sim, eu conheci melhor o Rio e o Carioca. E o Carioca, ele, por ser um habitante da grande cidade e de um porto, e com turismo e muita diversão, o Carioca costuma ser mais, como posso dizer, mais solto e menos preocupado com resultados e como vai ser, o que alguém vai achar. Né? E, então, ele não precisa de tantas informações antes de testar algo novo. Perfeito. E isso, para mim, importa. Sim. Mas aí é que está aí isso sim é uma regra, porque nós temos um grande vício. Isso não é o carioca, é a boa parte dos brasileiros. Né? Você se lança e você se lança de uma forma sem organização. Você pretende resultados, mas sem um planejamento. Né? Então, as pessoas são isso, elas não são ocupadas, né, em traçar realmente um caminho. Elas ficam muito preocupadas como vai chegar lá. E vai como Deus puder. Né? Vamos lá, vamos atropelando, vamos fazendo. Alguns dão certo, mas boa parte não. E tenho certeza que se as pessoas tivessem uma autocrítica um pouquinho mais elevada com relação a como conduzir sua própria vida, seu próprio negócio, fosse mais crítico na forma com que você gerencia, né? Eu tenho certeza que seria muito melhor. As pessoas estariam muito melhores, as empresas estariam bem melhores, né? E o carioca é isso mesmo, né? Tanto que o carioca diz que quem trabalha para ele é o paulista, né? Então, uma bagunça generalizada. Mas como consumidor, então eles têm, isso é o perfil de empreendedor, né? Que a gente estava falando, mas também do consumidor. E enquanto consumidor, eu acho que existe uma diferença um pouco entre digamos assim, a população serrana e o carioca, né? Porque o petropolitano, ele quer mais informações antes de entrar num lugar novo, ou experimentar algo novo. E eu acho que a pessoa de Teresópolis também. E isso é mundial. O suíço é assim. Né? Todo mundo que mora numa serra é um pouco assim. E pessoas que moram num porto, como por exemplo Amsterdã, com fluxo de pessoas, muitas nacionalidades e turismo, eles olham para o lugar e pensam, que legal, vou experimentar. Eu não conheço, vou pedir. Vamos ver no que dá. Aqui isso para aqui eu tenho um trabalho maior na divulgação e o dever de comunicar tudo que eu estou fazendo. Não, você falou bem, o serrano é mais conservador, sim. Isso assim, não é negativo. Não é mesmo. Mas isso é uma realidade da qual a gente tem que saber trabalhar. Justamente porque a nossa realidade é essa conservadora, as propostas elas têm que ter a inovação, mas lembrando que a inovação ela não pode assustar, ela não pode espantar, porque se ela o fizer, que inovação é essa? Cleber, talvez seja o maior desafio meu aqui. Ótimo.
Mas Então, aí é que tá. Ok. você sintetizou. Ótimo. Olha, eu vou me organizar. Eu quero ir lá conhecer o bistrô. Eu não conheço o bistrô ainda, mas foi tão bem falado, tão bem recomendado. Você, quanto pessoa também, muito obrigado pela tua presença, né, de trazer um pouco da sua cultura, da sua história de vida, né, para dividir aqui com a gente, com o pessoal que está em casa. Então eu agradeço muito e fico aqui devendo a você e a vocês em casa. Vou lá fazer uma visitinha para passar um crivo lá para ver se vale a pena. E aí depois eu conto para vocês, tá? Ótimo. Mas vale a pena sim, vale a pena, tá? Dá o endereço pro pessoal em casa. Então, Chez Henri Bistrô fica no Shopping Estação Itaipava, na área externa. E ao lado de um lugar que é bastante conhecido aqui em Teresópolis, que é o Vagão. Ok. Então não tem como errar. Não tem como errar. Ok. Então, sinta-se convidado. Henri, muito obrigado pela tua participação e o espaço está aberto e continue trazendo notícias da culinária belga, do bistrô, porque nós estamos querendo saber mais. Tá bom? Então, Combinado. quando você estiver e quiser, é só me passar uma mensagem que a gente marca para você voltar aqui. Tá ok? Maravilha. Muito obrigado mesmo e fico te devendo uma visita. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.